que Deus tem para nos dizer hoje? Seja muito bem-vindo ao 22º Falando de Deus. A doutrina bíblica está ultrapassada? Por que essa geração não aceita dogmas? Ainda há solução? Hoje iremos tratar do seguinte tema: como pregar a verdade em um mundo de relativismo. E hoje iremos trazer com muita alegria e com muito prazer nosso querido irmão em Cristo, pastor Fabiano Firmino, para tratarmos desse assunto. Estaremos nos baseando no texto da Escritura Sagrada de Tito, capítulo 2, versículo 15, que diz assim a palavra de Deus: fala disso e exorta e repreende com toda autoridade. Ninguém te despreze. E você, assim como nosso querido irmão pastor Fabiano Firmino, você é nosso convidado especial nessa nossa sala de prosa, falando de Deus. Vem conosco. E como nós havíamos anunciado, está conosco aqui pastor Fabiano Firmino. Que alegria tê-lo aqui, pastor. Pastor, a alegria é toda minha poder estar aqui com vocês aqui nessa noite especial para poder comentar, compartilhar a palavra de Deus, que é sempre um prazer. É uma sala de prosa. Nós estamos aqui, a Denilson Ribeiro filmando, e todos os nossos espectadores do Falando de Deus assentados conosco aqui nessa nossa sala de prosa aqui, falando de Deus. Aliás, nós queremos já na abertura desse programa agradecer a grande audiência que nós estamos tendo, o grande alcance que nós estamos atingindo. E você faz parte disso, porque você, ao ver e nos ouvir, você compartilha aí com as pessoas que estão ao seu alcance. Muitos de vocês têm feito isso e nós sabemos, e temos alcançado muitos e muita gente aí para a glória de Deus. Mensagens que vêm de Deus para a sua vida. É uma sala de prosa, amado pastor, mas com assuntos emergentes, necessários, assuntos que são, vou dizer, até urgentes para essa nossa geração, para esse tempo que nós estamos vivendo. E o Falando de Deus é um instrumento de Deus para isso. Por isso que Marcos e a Denilson disponibilizou aqui o estúdio Marcos e a Denilson para esse programa Falando de Deus poder ser aqui gravado e levar essa mensagem de Deus adiante. E nós estamos muito felizes com a vida do amado irmão aqui. Pastor, muito obrigado pela recepção, a todos os irmãos que vão estar vendo esse vídeo, que estão vendo esse vídeo. Que Deus possa abençoar e alegria em mim, pastor. Para você que não conhece, o pastor Fabiano Firmino, ele é pastor da igreja Assembleia de Deus Ministério em Marília. Em que lugar que está localizada a igreja? Pastor, nós estamos localizados lá no Nova Catão do Vão, na rua Paraty do 40, Assembleia de Deus Ministério em Marília. Graças a Deus, que alegria tê-lo aqui. Então nós vamos, já aqui nossos espectadores falando de Deus sabem que nós já vamos direto ao assunto aqui e queremos saber da vida do irmão, como foi a sua conversão, como Jesus lhe alcançou, de que modo que o irmão foi convencido pela mensagem do Evangelho de Cristo Jesus a se render aos braços maravilhosos de Cristo Jesus. Pastor, foi muito bonito. Eu quero contar aqui resumidamente como foi que eu tive um encontro de verdade com Jesus. Minha vida foi uma vida sofrida, Eu me converti com 15 anos de idade por ver a minha mãe, hoje ela é finada, E a vida dela, a maneira que ela servia a Deus, a maneira que ela se comportava na presença de Deus, causou um impacto na minha vida e eu me converti com 15 anos. E com 15 anos eu me converti, mas ainda não tive encontro com Jesus. Foi uma coisa bem rasa, artificial. E com 18 anos, mais ou menos, eu saí da presença de Deus e passei a viver no mundo. E foi os piores dias da minha vida. Meu Deus. Entrei e conheci o crack, conheci a cocaína, conheci a bebida e passei a traficar, Conheci a minha esposa, que é hoje, faz 19 anos que estamos juntos, conheci ela. E aí tive 2 filhos, passamos uma vida muito difícil, minha mãe sempre crente, sempre orando. Separei da minha esposa 4 vezes, porque um homem sem Jesus não há fidelidade. E 4 vezes separei da minha esposa, e pela última vez eu percebi que ia ser muito sério mesmo, que ela ia de fato ia ter uma separação. Isso me preocupou. Embora eu estou no mundo, mas eu conhecia a palavra de Deus. E um dia não tinha para onde ir, porque todos os lugares que eu ia, pastor, eu era muito guento, muito encrenqueiro. E o último lugar que eu tinha para ficar, para ir, era de frente da minha casa, um bar. E naquele bar eu ficava ali horas jogando truco, tomando cerveja, curtindo mesmo. Minha esposa sempre em casa, sempre orando, minha mãe sempre me aconselhando, minha filha da mãe, sempre dando conselho da minha esposa. E aí eu lembro que
uma certa vez eu discuti com um homem do bar, não tinha pra onde mais. E eu entendo que foi um plano de Deus, porque minha esposa questionou um dia o próprio Deus, dizendo: olha, eu acho que o Senhor não se preocupa com a minha vida, porque olha a vida que eu estou vivendo. E infelizmente minha esposa, na época, ela ia para o mercado com R$60 para fazer compra, cuidando de 2 crianças. Era uma vida desgraçada, sem Jesus, sem a graça de Deus. Mas um dia Deus fez uma promessa para minha esposa que entraria com providência na minha vida. E aí na minha casa, pastor Marcos, não tendo pra onde ir mais, a minha sogra chegou em casa com um DVD do Lázaro. E a minha mãe, a minha sogra, a minha esposa sempre chegam até mim e dizem: família, vamos para a igreja, vamos mudar essa vida. E eu sempre dizia para minha esposa, eu falei: Miriam, o dia que eu for para a igreja, eu vou de verdade. O dia que eu for para a igreja, eu vou entregar minha vida de verdade. E aí eu me lembro como que fosse hoje. A minha sogra chegou em casa, não tinha para onde ir mais. E aí a minha sogra falou assim: assiste esse DVD. Assiste esse DVD. Do Lázaro Cantor. Do Lázaro Cantor. Assiste esse DVD, olha, eu tô falando, chega a arrepiar até a cara. E ela falou: assiste esse DVD que você vai falar contigo. E eu e minha sogra, a gente não se batia, porque era a gente, ela que levava a minha esposa embora quando a gente brigava, discutia. E para resumir, em rápidas palavras, eu assisti aquele DVD, o primeiro DVD que ele fez. E eu na minha casa, ele se deitado assistindo aquele DVD, e tem um momento que ele faz um apelo, que ele conta o testemunho dele, parece que era eu. Ele falando dele, parece que era o que eu vivia, que eu estava vivendo naquele momento. Aí se identifiquei. Aí eu lembro que ele faz o apelo, e no momento que ele estava contando o testemunho, eu já estava em lágrimas, já estava chorando, me derramando ali na presença de Deus. E quando ele faz o apelo, ele diz assim: ó, você que está do outro lado, você que quer render a sua vida para Jesus agora, dobra o joelho na sala da tua casa. E naquele momento, pastor, naquele momento, dobrei o joelho na porta no chão da minha sala. Naquele momento eu abri meus braços e falei: eu quero voltar para Jesus. E naquele momento foi uma alegria tremenda. Minha sogra estava em casa, aí minha esposa me abraçou, lavou minha alma, chamou minha mãe: Vera, vem ver o que está acontecendo. E naquele momento, pastor, minha família me abraçou, e ali eu tive um encontro de verdade. Aí eu foi instantâneo, deixei droga, deixei bebida, e até hoje estou na presença de Deus. Aleluia. Servindo a Deus, e hoje Deus me levantou como pastor, pregoei no início da palavra. Só Deus para fazer essas coisas. Ninguém explica Deus. Talvez você que está ouvindo o programa Falando de Deus se identifique com esse testemunho, porque talvez você esteja na mesma condição, ou você saiba de alguém que esteja nessa condição que o pastor estava. Hoje ele é um ministro da palavra de Deus, um homem que eu dou testemunho da vida libada que ele tem, senão não traria aqui para poder aplicar a palavra de Deus ao vosso coração. Talvez você se identificando com essa mensagem, a solução que ele encontrou foi em Jesus, e Jesus usou de uma ferramenta, um DVD. Talvez hoje Jesus está usando de uma ferramenta, um programa semanal chamado Falando de Deus, e esse assunto de hoje sendo tratado: como pregar a verdade absoluta em um mundo de relativismo ou um mundo de tanta filosofia. Então você veja que a verdadeira mensagem sendo pregada, ela surge resultado. Não importa se é pessoalmente, ou se é por meio de um DVD, ou se é por meio de uma mídia social. O importante é que Deus usa como ferramenta ainda homens e mulheres de Deus para transmitir uma mensagem ao coração daquele que está disposto a mudar. Que coisa maravilhosa. Querido irmão, nós queremos, dentro dessa temática que nós estamos, depois de ter ouvido esse testemunho grandioso, apesar de nós conhecermos Deus, sabendo que Deus usa de ferramentas diferentes de um para com o outro para salvar vidas, testemunho igual esse do irmão é o primeiro que eu ouvi pessoalmente dizer que a conversão veio através de um DVD. Que coisa grandiosa. E quantas pessoas podem ter sido alcançadas e ter se rendido ao Evangelho de Cristo Jesus por meio deste apelo que nosso querido irmão Lázaro, que já dorme no Senhor, fez naquele DVD que eu também acompanhei e fiquei impactado com tudo que Deus fez na vida dele gravando aquele DVD. A nossa pergunta: o que levou esta geração a não dar valor aos compromissos cristãos? Porque o nosso tema trata de como pregar a verdade absoluta em um mundo de tanta filosofia, um mundo tão relativo, de relativismo. Então a pergunta é: o que levou esta geração a não dar valor aos compromissos cristãos? O que fez com eles caíssem
nessa heresia e se tornasse apostata, como grande parte hoje, infelizmente, está caminhando para esse caminho. Pastor, eu achei muito interessante esse tema que o senhor escolheu, porque ele cabe muito bem aos nossos dias que nós estamos vivendo. O tema que o senhor escolheu para esse programa, para essa noite, né, os irmãos que estão nos ouvindo, está em Tito capítulo 2, verso 15. Tito 2, verso 15, diz assim: prega essas instruções, encoraja, repreenda com toda a autoridade e que ninguém despreze. Paulo, baseado na pergunta que o senhor nos fez aqui nessa noite, Paulo ele vai instruir Timóteo, que é um dos seus filhos na fé, e ele vai dizer, e eu achei interessante, porque a pergunta que o senhor nos fez, pastor, é uma pergunta muito, muito interessante, e que infelizmente as pessoas já não trazem essa pergunta dentro de si, né? As pessoas estão entrando no comodismo e infelizmente o reino acaba perdendo, as pessoas não acabam tendo uma transformação e uma mudança. A primeira lição que eu aprendo com esse tema escolhido pelo nosso amado pastor está no versículo 4 instruções, eu vejo aqui em rápidas palavras, eu quero passar para os irmãos. O verso 2 do capítulo 2, Paulo ele vai instruir, porque a palavra está dizendo que instrui e encoraja. Paulo está dizendo assim: Timóteo, você como pastor da igreja, você precisa fazer isso, não como opção, mas em questão de sobrevivência, em questão de levar a palavra de Deus com pureza e levar a sua doutrina. Ele vai dizer: encoraje os mais velhos para que sejam equilibrados, respeitáveis, santos, sábios na fé, no amor, né, na perseverança. Então, o que é que levou, pastor, as pessoas não tendo mais compromisso com os padrões do reino? É que as pessoas não têm mais quem ensine, né? Não tem mais quem exorta, não tem mais quem se preocupa, porque é isso que Paulo está dizendo. Olha, Timóteo, ensina os mais velhos a ser equilibrados, ensina os mais velhos a ser respeitados, ensina os mais velhos a ser sensatos e sábios na fé. Só que ele não para por aí, pastor. O verso 3 também, ele vai instruir, né? Ele vai dizendo assim, olha, o verso 3: semelhantemente também, ensinai as mulheres maduras serem reverentes quanto ao seu estilo de vida, não caluniadoras, não viciadas em muito vinho, né? E sábia no bem. Então você percebe que Paulo está orientando a Tito: olha, deixa eu te falar uma coisa, age dessa maneira, instrui, usa a tua autoridade, não deixa que ninguém despreze, ensine eles, ensine as mulheres, prepare as mulheres. Aí a terceira lição que eu aprendo aqui, que Paulo vai falar também no versículo 4, ele vai falar assim que Tito tem que instruir as mulheres mais velhas, para que as mais velhas ensinem as mais novas. Exatamente. Então, pastor, o que está levando essa geração a perder os compromissos com o reino, com Deus, com a palavra de Deus, é porque infelizmente está faltando mentores, está faltando pessoas que de fato façam discípulo. A quarta orientação, pastor, que eu aprendo dentro dessa pergunta que o Senhor nos fez, é que Paulo vai falar também para Tito orientar e ensinar e dar instrução aos jovens. Isso está no versículo 6. Do versículo 6 diz assim: exorta de qual modo os jovens, para que tenham um bom senso. O versículo 7: e que o teu modo de agir seja exemplo em tudo. Na teologia, mostra a integridade. Versículo 8: na linguagem sábia e irrepreensível, para que todo o inimigo seja envergonhado. Olha a instrução, principalmente para a nossa geração hoje, que são os jovens. Paulo está dizendo para Tito: ensina os jovens. Ensina os jovens a ter uma vida de exemplo, para quê? Para que eles possam envergonhar os nossos inimigos. Então, pastor, o que eu vejo dentro dessa pergunta aos nossos irmãos que estão nos ouvindo aí, né,
O que eu vejo dentro dessa pergunta é que está faltando pessoas. Eu não culpo o povo, mas sim aqueles que pararam de ensinar essa doutrina. E o maior problema, talvez, é que muitos se acham aptos para ensinar e não se assentaram para aprender. Então, essa pessoa está em um lugar errado, porque está na condição de ensinador. E ensinar o que se não sentou para aprender? Quem cessa de aprender, cessa de ensinar. E aqueles que não sentaram para aprender, nunca esteve apto a ensinar. É o que nós enfrentamos muito nessa geração. Pessoas que não sabem mais do que 2 versículos bíblicos e já criam uma filosofia, já fazem parte desse relativismo que nós estamos comentando aqui, e começam a mudar as verdades da Escritura Sagrada. E o Senhor levanta em cima de um texto tão curto, em cima de um versículo, Paulo repreendendo aí 4 grupos de pessoas que precisavam ser repreendidos, que precisavam ser exortados, precisavam ser orientados. E Paulo está instigando, está sendo insistente nesse assunto. Tito, ninguém pode desprezar a tua mensagem, continue. Eles não devem desprezar, não é verdade? Não desista, não desista. Nós enfrentamos um problema muito grave, que tem pessoas que dizem assim: eu ouvi falar, então sai ensinando no meio do Evangelho. E aí é onde acontecem muitos males. E pessoas que poderiam ser alcançadas pelo Santo Evangelho deixam de vir para o Evangelho de Cristo Jesus, porque essas filosofias humanas impedem com que pessoas que sejam do bem, que sejam sensatas, que sejam racionais, inteligentes, venham, por loucuras de alguns que estão infiltrados no meio do cristianismo, entre aspas. Então, como pregar a verdade absoluta é um mundo de relativismo? Igual o senhor acabou de dizer, como Paulo disse, exorta, ensina, ninguém pode expressar a palavra de Deus. Ele estava sendo pregoeiro, Tito, da palavra de Deus, não era da sua própria palavra. Ninguém tem condição, ninguém pode desprezar a palavra de Deus. É isso que ele estava dizendo, é isso, amado? Pastor, corretamente. E é tão forte, o senhor citou algo aí que me chamou a atenção e me fez lembrar de um texto que o próprio Paulo fala para Timóteo, dizendo: Timóteo, lembra da sã doutrina, pregue a sã doutrina, que salvará tanto a ti, tanto aqueles que te ouvem. Então é interessante, pastor, que as pessoas, elas, principalmente quem ensina, principalmente quem discipula, o senhor citou algo interessante, que as pessoas não se preocupam mais em ter um preparo. Jesus ficou 30 anos se preparando para cumprir o ministério de 3 anos e meio. E então as pessoas, elas não buscam esse preparo e ficam atrás de filosofia, de pensamento humano, de mensagem de autoajuda, e infelizmente as pessoas não têm base, as pessoas não têm um alicerce, as pessoas não têm uma fundação. Infelizmente está surgindo aí muita heresia, e a Bíblia diz que nos últimos tempos surgiram muitos falsos profetas aí, e que muitos não suportariam essa doutrina e buscaria doutores que teria como chamar ouvido. Então isso é muito importante, pastor, esse assunto, muito importante essa pergunta, que me chama muita a atenção, e eu tenho certeza que vai abrir a mente dos telespectadores aí para entender que a palavra de Deus, ainda na sua essência, é que muda o homem, transforma o homem. Eu não tenho dúvida disso. Com certeza. A nossa terceira pergunta: quem são os responsáveis para mudar esse quadro? Agora é essa. Pastor, difícil, essa pergunta aqui tem que... a gente toma aqui, o nome do programa já fala tudo, Então, pastor, eu vou aqui dar meu parecer, vou dar aqui o meu ver. Pastor, os responsáveis são os discipuladores, os responsáveis são os professores, os responsáveis são os mestres, são aqueles que faz uso da palavra do ensino. Então, que nem eu acabei dizendo no outro comentário, que os responsáveis são aqueles que têm um chamado, só que estão preocupados, pastor. O que eu vejo hoje, pelo período aí, do tempo que eu tenho de ministério e que eu tenho observado, as pessoas não têm se preocupado, pastor, de fato, com a saúde espiritual da igreja. As pessoas não têm se preocupado com a saúde espiritual da igreja,
E a visão é outra, né? A preocupação é outra, o interesse é outro. Eu sou pastor de igreja, pastor, e eu vejo, né? Eu sou até taxado às vezes de chato, porque a questão do compromisso do ensino, o compromisso da pessoa sentar para ouvir, né? Cai sobre mim esse peso e essa preocupação de estar ali para discipular, para ensinar, para mostrar o caminho. E infelizmente, pastor, as pessoas, aqueles que são responsáveis, que são pastores, os pregadores, os ensinadores, estão preocupados em agradar do que falar a verdade, né? E Jesus disse, né, nas suas palavras: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pastor, nós estamos vivendo um período de uma geração doente espiritualmente por falta da palavra de Deus. Alguns pregam assim: o que você quer que Deus faça por você? E a mensagem do Evangelho não é essa. A mensagem do Evangelho é: o que Deus quer que eu faça para agradá-lo? Essa é a mensagem do Evangelho. Aquele que conhece a Escritura Sagrada sabe que o Deus que nos ama, que nos chamou, que nos salvou, independentemente da condição que nós estávamos, Ele nos chamou para estarmos separados de algo que nós faríamos lá no mundo. Por isso que o nome já diz: conversão. Conversão é mudança de direção. Então hoje se pregam muito assim: olha, vem para cá e traga todos os seus problemas, que o Senhor vai resolver todos eles, com quem que fosse um hospital para curar, com quem que fosse uma instituição financeira para mudar a condição financeira. Não, o Evangelho é muito mais que isso. O Senhor quer salvar corpo, alma, e nós temos ciência disso, que essa mensagem, ela precisa entrar no nosso coração com a seguinte mensagem: o que será que eu preciso fazer para agradar a Deus? Não, o que Deus vai fazer para me agradar? Deus não está a serviço do homem. Somos nós que estamos a serviço de Deus, principalmente aqueles que são pregadores do Evangelho. Então, alguns nomes aí que se tornaram renomes famosos dentro dessa nação, de uns 20 anos para cá, tem sido um mau exemplo a esta geração. Então nós vemos as pessoas cada dia mais se afastando do verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus, por causa que o liberalismo vai tomando conta. E o liberalismo é um câncer que ele vai comendo até que ele mata, ele vai corroendo até matar. E essa que é a preocupação. Por que trazer um tema nesse programa, um tema como pregar a verdade absoluta em um tempo de tanta filosofia, em um tempo de relativismo? É exatamente por causa disso. Pastor, o senhor disse algo interessante que me trouxe um texto na mente. O senhor disse que as pessoas se convertem hoje, já se convertendo por um interesse. O que Deus pode fazer por mim? As motivações são outras. Isso. E o senhor falou sobre algo interessante, eu lembrei de Paulo, na conversão de Paulo. Quando Paulo se converte, ele pergunta para o Senhor: Senhor, o que é que eu tenho que fazer? Então você percebe que na igreja primitiva do primeiro século, eles pregavam uma mensagem genuína, o evangelho puro, que as pessoas perguntaram o que é que elas tinham que fazer. E hoje totalmente diferente, dentro da pergunta que o senhor fez, né? Hoje as pessoas já aceitam Jesus já com interesse do que Deus pode fazer por ela. Exatamente. Lembra do carcereiro, quando Paulo pregou, apanhou, foi preso, e quando agora Paulo é solto da prisão, o carcereiro aparece, Paulo diz: olha, fica tranquilo, não se mata não. E aí ele diz assim: o que é que eu tenho que fazer para me salvar? Então você percebe que as motivações mudaram, né? Através dos agentes, através daqueles que têm a responsabilidade de pregar a palavra de Deus da maneira certa, da maneira correta, pregar o evangelho da maneira que... Então eu entendo, pastor, que não é o evangelho que tem que se encaixar em nós, né? É nós que temos que nos encaixar na palavra de Deus, é nós que temos que nos enquadrar com aquilo que Deus quer. Esse é o meu ver, pastor. Graças a Deus. E você que está nos acompanhando aqui no nosso programa Falando de Deus,
Não se esqueça que você está sendo aí edificado, abençoado com esta mensagem. Uma conversa muito boa, muito franca, né, Mário? Pastor, muito bom. Coisa muito boa. E você está nos acompanhando, você pode nos abençoar, ajudar esse programa a atingir o maior número de pessoas possíveis, você compartilhando esse nosso programa com pessoas aí que fazem parte dos seus grupos aí de WhatsApp ou grupos do Facebook. Você compartilhando, você vai estar abençoando vida, porque vidas podem ser alcançadas por meio desse programa, tá bom? Não esquece de curtir aí também. E esse programa, você sabe muito bem que ele está no canal, no YouTube, Programa Verdade Bíblica, e lá está todo o conteúdo dos 22 programas do Falando de Deus. E você também pode, na página do Facebook, página Falando de Deus, você entra lá, você nos siga lá e você compartilhe lá, e vidas vão ser alcançadas por esta mensagem também. E hoje o tema que nós estamos falando, como pregar a verdade absoluta em um mundo de relativismo ou em um mundo de suas próprias filosofias. A nossa pergunta agora, uma pergunta que é o tema desse programa, amado pastor: como pregar a verdade absoluta nesse mundo de tanta mentira, de tanta filosofia humana, de tanto relativismo? Pastor, essa pergunta é como fazer, né? Tá falando de uma reforma, né? Como fazer, porque... De uma solução. Porque como fazer para pregar uma mensagem genuína no mundo de filosofia, no mundo que nós estamos vivendo? Pastor, é um desafio. É um desafio porque é uma reforma. E as pessoas que Deus vai usar para que tudo isso venha a ser totalmente diferente, eu entendo, pastor, que é através de coragem, que é através de compromisso com a palavra, através da oração, de jejum. E os agentes que Deus vai usar é o pastor Marcos Pavão, é o pastor Fabiano, para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, pastor. Para essa geração somos nós. Pronto. Nós estamos aqui não com medo do que pode vir, mas para falar a verdade. A Bíblia diz que Deus tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. Nós não estamos se preocupando com dinheiro, com fama, mas com o intuito, né, de poder trazer a palavra de Deus da maneira que ela é. E você, telespectador, tem 4 maneiras, pastor, de fazer missões. 4 maneiras. A primeira é contribuindo. A segunda maneira de fazer missões é indo, né? É saindo. A terceira maneira de fazer missões é... Não, isso é um problema. A primeira maneira de fazer missões é contribuindo. Todo aquele que contribui, pastor, ele faz missão. Mas de repente tem alguém que fala, não tem como contribuir. Mas aí tem a segunda maneira de fazer missões, né? Que é o fazer o id, é ir. Aí a terceira maneira de fazer missões é orando, né? Pessoa orando. E a quarta maneira, pastor, de fazer missões é compartilhando essa live. Também. Pode ter certeza que você que compartilhar essa live, você que compartilhar no Instagram, no YouTube, no Facebook, pode ter certeza que está sendo missionário aí, alcançando muitas vidas. Está levando adiante. A verdadeira mensagem pregada da palavra de Deus, ela tem 3 focos principais. A primeira, essa mensagem precisa glorificar a Deus. A segunda, precisa edificar a igreja, edificar os ouvintes. A terceira, salvar as almas perdidas. Para isso, ela precisa ser puramente bíblica, ortodoxa. Quando alguém está... E hoje totalmente diferente, dentro da pergunta que o senhor fez, né? Hoje as pessoas já aceitam Jesus já com interesse do que Deus pode fazer por ela. Exatamente. Lembra do carcereiro, quando Paulo pregou, apanhou, foi preso, e quando agora Paulo é solto da prisão, o carcereiro aparece, Paulo diz, olha, fica tranquilo, não se mata não. E aí ele diz assim, o que é que eu tenho que fazer para me salvar? Então você percebe que as motivações mudaram.
através dos agentes, através daqueles que têm a responsabilidade de pregar a palavra de Deus da maneira certa, da maneira correta, pregar o Evangelho da maneira que ele é. Então eu entendo, pastor, que não é o Evangelho que tem que se encaixar em nós, né? É nós que temos que nos encaixar na palavra de Deus, é nós que temos que nos enquadrar com aquilo que Deus quer. Esse é o meu ouvido, pastor. Graças a Deus. E você que está nos acompanhando aqui no nosso programa Falando de Deus, não se esqueça que você está sendo aí edificado, abençoado com esta mensagem. Uma conversa muito boa, muito franca, né, Mário? Pastor, muito coisa muito boa. E você está nos acompanhando, você pode nos abençoar, ajudar esse programa a atingir o maior número de pessoas possíveis, você compartilhando esse nosso programa com pessoas aí que fazem parte dos seus grupos aí de WhatsApp ou grupos do Facebook. Você compartilhando, você vai estar abençoando vida, porque vidas podem ser alcançadas por meio desse programa, tá bom? Não esquece de curtir aí também. E esse programa, você sabe muito bem que ele está no canal, no YouTube, Programa Verdade Bíblica, e lá está todo o conteúdo dos 22 programas do Falando de Deus. E você também pode, na página do Facebook, página Falando de Deus, você entra lá, você nos siga lá e você compartilhe lá, e vidas vão ser alcançadas por esta mensagem também. E hoje o tema que nós estamos falando, como pregar a verdade absoluta em um mundo de relativismo ou em um mundo de suas próprias filosofias. A nossa pergunta agora, uma pergunta que é o tema desse programa, amado pastor: como pregar a verdade absoluta nesse mundo de tanta mentira, de tanta filosofia humana, de tanto relativismo? Pastor, essa pergunta é como fazer, né? Está falando de uma reforma, né? Como fazer, porque... De uma solução. Porque como fazer para pregar uma mensagem genuína no mundo de filosofia, no mundo que nós estamos vivendo? Pastor, é um desafio. É um desafio porque é uma reforma. E as pessoas que Deus vai usar para que tudo isso venha a ser totalmente diferente, eu entendo, pastor, que é através de coragem, que é através de compromisso com a palavra, através da oração, de jejum. E os agentes que Deus vai usar é o pastor Marcos Pavão, é o pastor Fabiano, para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, pastor. Para essa geração somos nós. Pronto. Nós estamos aqui não com medo do que pode vir, mas para falar a verdade. A Bíblia diz que Deus tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. Nós não estamos se preocupando com dinheiro, com fama, mas com o intuito, né, de poder trazer a palavra de Deus da maneira que ela é. E você, telespectador, tem 4 maneiras, pastor, de fazer missões. A primeira maneira de fazer missões é contribuindo. Todo aquele que contribui, pastor, ele faz missão. Mas de repente tem alguém que fala, não tem como contribuir. Mas aí tem a segunda maneira de fazer missões, né? Que é o fazer o ID, é ir. Aí a terceira maneira de fazer missões é orando, né? Pessoa orando. E a quarta maneira, pastor, de fazer missões é compartilhando essa live. Também. Pode ter certeza que você que compartilhar essa live, você que compartilhar no Instagram, no YouTube, no Facebook, pode ter certeza que está sendo missionário aí, está alcançando muitas vidas. Está levando adiante. A verdadeira mensagem pregada da palavra de Deus, ela tem 3 focos principais. A primeira, essa mensagem precisa glorificar a Deus. A segunda, precisa edificar a igreja, edificar os ouvintes. A terceira, salvar as almas perdidas. Para isso, ela precisa ser puramente bíblica, ortodoxa. Quando alguém está pregando fora da Escritura Sagrada, é o indivíduo que está pregando. Quando alguém está pregando a Escritura Sagrada, é Deus que está falando. Então, o apóstolo Paulo está dizendo: exorta isso, ensina isso, orienta isso, pregue a palavra de Deus. E há um texto que Paulo fala em tempo e
fora de tempo, em qualquer momento, em casa, na rua, no meio da família, no meio dos familiares, no trabalho, em qualquer lugar que estiver, a pessoa anunciar o reino de Deus em tempo e fora de tempo, a todo momento, anunciar Ele como Ele é, baseado na Escritura Sagrada. E apóstolo Paulo fala: Tito, ninguém despreze. Sabe o que ele está dizendo com isso? Doa a quem doer, pregue esta verdade. Então, como pregar a verdade absoluta em um mundo de relativismo? Pregando a Escritura Sagrada, a palavra de Deus. Porque não é o indivíduo que está pregando, não é o indivíduo que está falando, é o próprio Deus que está falando através do indivíduo, o vaso que o próprio Deus escolheu. Porque, pastor, nós sabemos, né, todo aquele que teme a Deus, que busca Deus, que conhece Deus, a gente sabe que quando é o homem que fala, Deus ele não tem compromisso com aquilo que o homem fala. Mas quando Deus fala daquilo que Deus pediu para falar, da sua palavra, Deus tem compromisso com a palavra. Então é uma perca de tempo, né, e falta de conhecimento a pessoa achar que Deus vai ter compromisso com aquilo que Ele fala, né? Deus não tem compromisso com aquilo que a pessoa fala dela, mas Deus tem compromisso com a sua palavra. Deus é casado com a sua palavra. E se não pregar a palavra de Deus, às vezes a pessoa fala: ah, mas tem tanta heresia naquele lugar e tem tanta gente. Não, pode levar a pessoa não sei para onde, mas para o céu só tem jeito de ir se for por meio da sua palavra. Não é a questão de ter multidão e ser certo ou errado, não. É questão se está fundamentado na Escritura Sagrada. Deus não muda, Ele é imutável. Ele não muda a mensagem. Ele não muda de forma nenhuma aquilo que Ele projetou na eternidade. Há de se cumprir. Então não é a questão de ter multidão ou de não ter multidão, não. É a questão se está na verdade, se tem compromisso com a palavra. Essa é a igreja de Deus. Essa é a igreja que é o organismo, que está ligado em Deus e Deus ligado em nós. Agora, a organização pode ter muito, por mais heresia que possa acontecer. Pastor, algo interessante que Deus me deu no trabalho, Deus falou para mim sobre 3 tipos de ensino que todo pastor tem que ter isso em mente, tem que aplicar isso. Deus falou comigo, falou: Fabiano, você precisa ensinar a igreja para preservar ela. Preserva a igreja dos falsos ensinos, preserva a igreja do pecado, né? E Deus foi falando comigo: preserva a igreja da carne, ensina a igreja. E aí Ele falou assim: a segunda coisa que você tem que ensinar a igreja, você tem que ter em mente, traz ensino para crescimento da igreja. A igreja precisa crescer espiritualmente em todas as áreas da vida. Aí Deus falou comigo também: Fabiano, ensina a igreja dentro dos acontecimentos atuais que está acontecendo. Então, pastor, aqui eu quero dar meus parabéns ao senhor por esse trabalho especial de o senhor vindo como um alerta, né, para essa geração, que é um tema que às vezes para alguém, né, pode ser dizendo: olha, que tema é esse? Esse tema não dá ibope, esse tema não tem aplausos. Mas eu percebi que o senhor não está com o intuito de agradar homens, mas com o intuito de agradar a Deus. Ser um pregoeiro da verdade. A verdade, a palavra de Deus. E o tema diz: verdade absoluta. A frase absoluta quer dizer não cabe mais nada. Não precisa ter a palavra de Deus mais alguma coisa, não. É a palavra de Deus. E ela vai surgir efeito, porque Isaías disse: olha, assim como a água cai do céu em uma chuva e ela surge o seu resultado, assim é a palavra de Deus. Ela nunca volta para Deus vazia. Que mensagem, pastor Fabiano Firmino, deixa aos espectadores do Falando de Deus agora, nesse finalzinho do nosso Falando de Deus? Pastor, baseado em todas essas perguntas que o senhor me fez, eu deixo essa conclusão para cada um dos irmãos que estão me ouvindo. Em primeiro lugar, quero agradecer aqui a oportunidade de poder estar aí na tela da sua casa, no seu computador, no seu celular. Muito obrigado pela oportunidade. Pastor, a mensagem que eu deixo aqui é a primeira, sobre o meu testemunho. Sempre acredita, se tem alguém aqui da sua família que você às vezes até perdeu a esperança, nunca perca a esperança, porque o Deus da palavra, Ele vai visitar o teu ente querido e vai trazer para a presença dele. A segunda mensagem que eu deixo aqui são para os pastores, os pregadores da palavra. Pregue a palavra da maneira que ela é. Pregue a palavra, pregue a sã doutrina. Faz a obra de Deus
prega o Evangelho, coloca Cristo como centro. Pastor, a terceira mensagem é que Deus precisa de homens corajosos para mudar essa geração, para levar a palavra de Deus da maneira que tem que ser levada. Pastor, e a quarta mensagem é que eu desejo sucesso para esse programa, para a vida do Senhor, para a vida do nosso amigo, diretor, que Deus possa honrar vocês poderosamente. Eu creio que isso aqui vai crescer a cada dia mais. Louvado seja Deus. Que coisa boa. Muito obrigado, pastor, por ter aceito o nosso convite, de estar conosco, de ter se disponibilizado para vir aqui no Falando de Deus e poder nos abençoar e abençoar os espectadores com tudo que aqui foi tratado. Só Deus para pagar o irmão, e que Deus possa fortalecer cada dia mais o seu ministério na mensagem verdadeira da palavra de Deus, porque eu tenho ouvido as suas ministrações, tenho visto as suas lives, tenho acompanhado a sua vida e posso aplaudir, porque ela é baseada, pautada na absoluta verdade da Escritura Sagrada. Deus abençoe ricamente, viu? Pastor, e que pena, nós estamos então chegando ao final do nosso 22º Falando de Deus, com essa mensagem grandiosa que ficou cravada em nosso coração. E faço um pedido a você uma vez mais, que você compartilhe, se inscreva no canal, que você abençoe vidas, assim como você e nós aqui fomos abençoados com esse assunto tão especial que foi aqui tratado. Vamos receber agora a oração do servo de Deus, para que pena terminarmos mais um Falando de Deus. Pastor, muito obrigado por tudo, viu? Deus abençoe também o diretor de Deus, muito obrigado pela oportunidade. E vamos orar aí com você aí, você que vai ver esse vídeo, está vendo, que Deus possa te abençoar através dessa oração. Amantíssimo Deus e eterno Pai, diante da tua presença, Senhor Deus, nós te agradecemos por essa rica oportunidade de eu poder estar com os meus amigos nesse programa tão especial. E sabemos que esse programa saiu do teu coração para muitas vidas. Pai, minha oração é essa, que cada um que ouviu e está ouvindo e irão ouvir, Senhor, essas palavras, que o Senhor possa, Senhor, de uma forma especial atingir os corações dos ministros, dos pastores, da igreja, todos aqueles que vão ouvir, Senhor. Pai, eu te agradeço e eu abençoo esse estúdio, eu abençoo a vida do teu filho, pastor Marcos. Pai, no nome de Jesus, Pai, eu te peço a tua bênção sobre nós, no nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Que pena, chegamos ao final de mais um Falando de Deus. E você já sabe, na próxima sexta-feira estaremos aí com a graça de Deus para transmitir mensagens atuais, mensagens necessárias que irão abençoar a sua vida. Deus abençoe poderosamente a todos e até sexta-feira que vem no nosso Falando de Deus.